É com grande satisfação que chegamos à quinta aula da Teoria Geral da Posse. Aula esta que encerra o nosso mini curso de Teoria Geral da Posse. Seguindo a linha dos outros vídeos, eu já vou adiantar aqui um pouco do roteiro. E eu também vou indicar o seguinte. O Pontes de Miranda, que é a principal referência que eu tenho para Teoria Geral da Posse, o Pontes, ele no final do tomo 10 do Tratado de Direito Privado, ele começa a tratar algumas questões que dizem respeito à processualística da posse. Acontece que a edição que eu tenho do Pontes é de 1955. Em 55, você, como estudante de direito, sabe, quem estudou direito em 1955 estudou pelo rito processual adotado no Código de 1939. Então eu estudei coisas do Código de 39? Sim, eu estudei. Estudei de 73 e também 2015, mas eu não vou ficar aqui trabalhando questões processuais 39, porque não foi um código só, são dois para frente, né? Depois tem o Buzaide de 73, agora o de 2015, então eu não vou fazer essa digressão tão grande. E essa aula também eu quero que você se sinta um pouco mais tranquilo em relação às outras, porque a gente não vai entrar em tantos detalhes como discutir a doutrina do século III em Roma, aquela questão que eu comentei nas aulas anteriores de posse per subjectum persona, aquela posse adquirida por meio do escravo, hipótese hoje inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro. Então vamos trabalhar um pouco mais na prática e vamos falar sobre a indenização pela turbação e esbulho, depois remontar algumas noções gerais de posse que eu achei extremamente interessantes que Pontes pontua também. Pretensão à indenização, portanto, retomar alguns conceitos, veremos, por exemplo, a diferença entre reivindicação e vindicação. Só para despertar a sua curiosidade. Os artigos que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje, no código de 16, você vai encontrar nos artigos, na redação dos artigos 510 ao 519. E hoje, 1214 ao 1222. Vamos ver a importância que dá o legislador à intenção do agente, do possuidor. Agora, muito interessante, você que me assistiu, que acompanhou já as primeiras aulas, com certeza se lembra daquela questão da concepção subjetiva de um lado e a concepção objetiva da posse de outro. Nós já vimos em momento anterior que o nosso ordenamento jurídico ele acabou por misturar as duas concepções. Em determinados momentos ele trata da posse objetivamente, em determinados momentos ele trata subjetivamente. Subjetivamente, usa o capião de bem imóvel. Ter como sua. Deve ter o quê? Deve apresentar o animus sibi habendi, a vontade de ter o bem, não apenas possuí-lo e assim por diante. Concepção objetiva, também não faltam exemplos. O próprio 1196, que o possuidor é aquele que exerce um dos direitos inerentes ao proprietário. Você vê alguém usando o bem, objetivamente falando, ele é o possuidor e acabou o assunto. Em regra, se a gente adotasse estritamente a objetiva sem considerar fatores subjetivos. Vamos lá. Começar, eu vou citar um artigo aqui, que é o 503 do Código de 16. A gente vai ler ele, que não tem correspondência no de 2002, mas é interessante. Olha só. O possuidor manutenido, sim, é possuidor manutenido, ou reintegrado na posse, tem direito à indenização dos prejuízos sofridos, operando-se a reintegração à custa do esbulhador, no mesmo lugar do esbulho. Agora vamos para o 1214 do código de hoje. Possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Eu quero que você grife boa-fé e frutos. O que acontece? Boa-fé a gente já abordou em outro momento, mas vale lembrar, vou refrescar sua memória aqui. A boa-fé do possuidor nada tem a ver com justo título. A gente viu que para configurar-se a boa-fé basta a crença na existência de um justo título, entre outros fatores, mas primordialmente esse. Então a boa-fé ela pode se dar de determinadas maneiras. Eu vou trazer aqui à baila um exemplo para ajudar a clarear o pensamento, mas também, vamos lá, então esse possuidor de boa-fé, quem pode ser? Eu. Vamos imaginar que eu sigo estrada fora, Brasil adentro,
buscando um terreno. Chego numa cidadezinha pacata, encontro uma vendinha, pergunto: gostei daquele terreno ali no final da rua, ele tem umas árvores interessantes e tal, você sabe de quem é? Aí o pessoal da vendinha fala: ah, aquele terreno ali é do Joãozinho, aquele terreno é do Joãozinho. É no interior, ninguém nem sabe onde é o cartório direito, a circunscrição é diferente, essas coisas acontecem muito. Aí fala assim: bom, o pessoal diz que é do Joãozinho, eu vou lá e falo, vou até o terreno. Ô, o Joãozinho tá aí? Ah, tá, peraí. Aí vem o Joãozinho. O Joãozinho chega e fala: oi, qual é o seu interesse? Eu falo: eu quero alugar o seu terreno. Quanto você quer? Ele fala: eu quero R$ 1.000 por mês. Tá bom? Eu falo: fechado. Bateu o martelo ali, R$ 1.000 por mês, eu vou pagar para ele e eu serei o locatário do bem imóvel rural dele. Beleza. Até aí tudo bem? Bem, o contrato não prescinde, né? O contrato prescinde de forma, requisitos aparentemente cumpridos do negócio jurídico. Beleza, eu vou ali, eu começo a colher os frutos, tem uma árvore, uma bela árvore frondosa de maçãs, tem uma outra árvore também, tem um abacateiro, tem uma macieira, e alguns pés de alface plantados. Eu começo a pegar aquilo ali e vender na frente do meu terreno. Eu começo a ganhar um dinheirinho e tal. De repente aparece um cara pra mim. E esse cara vira pra mim e fala assim: olha, eu tenho interesse em alugar de você aquela partezinha ali do fundo, porque eu quero plantar um pouco de café. Pode ser? Ah, pode ser. Quanto você quer? Eu vou falar: ah, me dá R$ 200. Tá bom? Tá bom. Legal, só que até aí tá tudo lindo, maravilhoso. Eu sou locatário, esse segundo que apareceu vai ser o meu sublocatário, eu recebo uma grana dele, tudo bem. Até aí tá tudo ótimo. Agora vamos supor que a gente estrague tudo lá no começo. Vamos supor que esse negócio jurídico, o contrato de locação está viciado. E se o contrato de locação está viciado de sublocação, que é o acessório, ele também está viciado. Lembra, o contrato principal não depende do acessório, mas o acessório depende do principal. Vamos supor que o Joãozinho, aquele que eu falei anteriormente, vamos supor que esse Joãozinho, ele era absolutamente incapaz. Ele era interditado civilmente. E eu tratei com ele. O negócio jurídico é inválido. Lembrando, requisitos do negócio jurídico: partes capazes e legitimadas. Objeto: lícito, possível, determinado ou determinável. Forma: prescrita ou não defesa em lei. E a vontade: livre, consciente, espontânea e de boa fé. Quase todos preenchidos. Se não fosse pela incapacidade do Joãozinho, estava tudo certo. Olha o que o legislador traz no 1214, parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Agora, calma. Calma, porque a gente vai trabalhar esse parágrafo único agora. Nesse exemplo, eu descubro 6 meses depois, então, que o Joãozinho era incapaz. Mas de sacanagem eu falo: não, mas o negócio está tão bom para mim. A minha vendinha está dando certo. Eu ainda consegui sublocar uma parte do imóvel, estou recebendo uma grana. Pô, para mim tá tudo certo. Quer saber? Dane-se que o Joãozinho é incapaz, vou continuar aqui. Configurou o quê? Má fé. Aí a má fé configurou. E o problema de configurar má fé é o começo do parágrafo único e o final. Os frutos pendentes, assim que cessar a boa fé, deverão ser restituídos a quem? Ao legítimo possuidor. Que não sou eu, porque tenho plena ciência que o Joãozinho não poderia fechar o negócio, não poderia tratar comigo, contratar comigo. Tampouco o Joãozinho, pela sua incapacidade. Então, esses frutos que doravante serão colhidos e percebidos por mim, a mim não pertencem. Deverá ser o quê? Pleiteada pelo justo possuidor uma indenização junto ao injusto possuidor, no caso eu. E também os colhidos por antecipação. Então, se quando eu cheguei no terreno tinha lá uma árvore com 30 maçãs e 100 pés de alface também, na hora que eu aluguei tinha isso, eu já consegui colher, eu também vou ter que considerar isso na indenização. Então, a pretensão à indenização do justo possuidor em relação a mim, que estou agindo de má fé, é nessa linha de devolver o valor equivalente a esses frutos. Isso é o parágrafo único do 1214. Agora o fruto, a gente pensa em fruto, no que a gente pensa? Nos bens que você pode colher para
a sua própria existência e também para oferir um lucro posteriormente. Vamos trabalhar essa ideia de fruto no 1215. 1215, os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados, e os civis reputam-se percebidos dia por dia, pro rata die, proporcional ao dia. É aquela velha história, contrato de locação, o cara te paga por mês, mas ele parou de pagar no dia 1º de julho. Chegou no dia 20, pelo contrato você podia despejar, ele saiu, ele te deve quanto? Um mês ou 20 dias? 20 dias. Se tivesse estipulado contratualmente a multa pro rata dia de utilização do bem. Então, os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados. Eu te pergunto, fruto natural e industrial, o que seria? E qual é a diferença? O fruto natural que você tem que ter em mente, tenha em mente, o fruto natural é aquele que depende pouco ou nada da intervenção do homem para o seu desenvolvimento e posterior colhimento e percepção por parte deste. Então, no exemplo do pé de alface, eu cheguei no terreno, o pé de alface estava lá. E se eu colher esse pé de alface, daqui não sei quanto tempo exatamente, mas terão outros pés de alface. Assim como vai ocorrer com as árvores que dão frutos. Então eu colho os frutos e depois esses frutos vão nascer novamente. Então, requisitos dos frutos, portanto, como primeiro requisito você pode colocar aí periodicidade. Os frutos são renováveis com o passar do tempo. O fruto não é simplesmente uma percepção momentânea que não mais se dará. Muito pelo contrário, fruto implica periodicidade. Segundo requisito, inalterabilidade da essência do bem principal. Então, quando a gente está trabalhando com bem imóvel, aqui nesse caso, mais especificamente um terreno rural, eu tenho lá as árvores, eu colho os frutos. Quando eu colho os frutos, eu estou alterando o bem, eu estou alterando o terreno, eu estou modificando o terreno a tal ponto que será impossível depois atingir a função social, por exemplo, do bem? Não. Não. Eu estou só colhendo fruto, está tranquilo, está favorável, como diriam hoje. Está favorável. Então, inalterabilidade da substância do bem principal. Terceiro requisito do fruto, você põe aí, separabilidade da coisa principal. Porque o fruto eu pego a maçã, por exemplo, e depois eu coloco numa cesta com várias maçãs e eu vou vender aquilo ali na vendinha que eu fiz na frente do terreno. Uma construção simples que eu estou vendendo ali. Legal? Joia. O fruto natural, como eu estava dizendo, é aquele que independe. Então eu plantei o alface, eu colho a maçã. Se eu não fizer absolutamente nada, provavelmente terá outra maçã dali a um determinado tempo. Vamos supor, pensar no plantio de café. Também vão cair as sementes e vão surgir novos pés de café. Entretanto, o fruto industrial já é aquele que depende da labuta do homem, ele depende da mão de obra humana para o seu desenvolvimento, seja através de maquinários ou não. O que você precisa pensar? Que o fruto industrial, a linha é tênue para a divisão do natural para o industrial, a não ser que a gente leve para extremos. Quer extremos? O abacate que nasce no seu jardim sem você fazer absolutamente nada todo ano. E o extremo do industrial seria uma fazenda com plantio de soja, envolvendo tratores e maquinários de altíssimo custo. Só que a gente precisa pensar também no produtor rural pequenininho. A gente precisa pensar naquele cara que investiu num maquinário pequeno. A gente precisa pensar no cara que talvez não tenha nem investido no que pode se chamar de maquinário. Então aí a doutrina vai colocar o que é o natural, o que é o industrial, a depender de cada caso, a depender da particularidade do caso. Isso tem que ficar em mente, para você não sair falando, não, natural é só aquele que o homem não pode fazer nada para o fruto nascer. Não, calma, o homem pode fazer alguma coisa, jogar umas sementes na terra não significa que é uma intervenção grotesca, tão forte do homem a ponto de falar, não, isso é um industrial. Pô, eu plantei um pé de feijão aqui num copinho de plástico, e aí, então isso aí é um fruto industrial. Pô, calma, entendeu? Eu tenho que analisar a particularidade do caso. Fruto civil, de outro lado, é aquele fruto colhido em contraprestação a determinado bem. Então, o que acontece? A regra, para te dar um exemplo de fruto civil, para você não esquecer mais, eu não subloquei para aquele cara do fundo lá, que está me pagando, sei lá, R$200, por exemplo. Eu pago 1.000 de locação, ele me paga 200, ele sublocou de mim um pedaço. Isso é um fruto civil, de natureza pecuniária. Se ele plantasse café, ele poderia me pagar em sacas de café também? Poderia, tudo a depender da
daquilo, tudo a depender daquilo estabelecido contratualmente. Lembrando que o contrato faz lei entre as partes. Contratos, princípios contratuais que você se lembra, já tratamos em momento oportuno. Pacta sunt servanda, rebus sic stantibus. Então, posso negociar saca de café? Claro que pode. Posso receber o meu aluguel em saca de café? Sim. Então, fala assim, pô, ou você me paga R$ 200 ou tantas sacas. Depende da tua produção. Se tua produção foi ruim aquele ano, me paga em dinheiro. Foi boa, me paga em saca de café. Tudo é negociável. Então, esse meu o 1215, o que ele vai falar? É resumo da ópera. Industriais e naturais reputam os colhidos e percebidos logo que são separados. Daí a gente lembra também desse último requisito aqui do fruto, separabilidade. E os civis pro rata dia. Então plantou café até do dia 1º ao dia 10, me paga esses 10 dias. Eu posso computar isso. Essa é a regra, lembrando, hein, gente? Isso aqui é regra. Regra do Código Civil. Admite exceção? Lógico, tudo no direito admite. Praticamente tudo admite exceção. 1216. Não sei se esse artigo eu tinha feito um comentário aqui. Não sei se foi esse. Bom, a gente vai trabalhando aí. 1216. O possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelo que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má fé. Tem direito às despesas de produção e custeio. Calma, porque não é tão simples assim. Esse artigo ele já é um pouco mais complicado. Você vê, por isso que eu falo, tem que ler o código e tem que ler e refletir, pensar nos exemplos, senão não adianta. Se eu falar para você, lê o Código Civil, aí você lê aqui. O possuidor de má fé... Não, lê com calma. Ainda trabalhando naquele exemplo, né? Eu me tornei um locatário de má fé. Então, responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Então, todos os frutos colhidos e percebidos, a partir do momento em que eu agi de má fé, eu responderei judicialmente perante o legítimo possuidor. Bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber. Então, o legislador ainda fala, você quer agir de má fé? Você vai pagar tudo que você está colhendo, tudo que você está percebendo, para usar a literalidade da lei. E além disso, se você não conseguir o esperado de uma plantação, sei lá, de cana, por exemplo, se você não conseguir o esperado, você terá que pagar isso ao legítimo possuidor, porque provavelmente ele conseguiria. Então, desde que se constituiu de má fé. Então, tem direito às despesas da produção e custeio. O legislador coloca isso para não deixar o cara tão ferrado, porque ele está pensando aqui naquele sujeito que investiu uma grana para produzir. Eu falei de cana agora, imagina que eu peguei o terreno, comprei uma máquina de moer a cana para fazer eu faço uma cachaça de um lado ali, produzo um açúcar de outro, consigo ali uma mini usininha de açúcar. Não sei. Então, fala, eu apesar de agir de má fé, eu terei direito à compensação pelo que eu gastei com o maquinário. Mas os frutos, não. A ideia é que não. Artigo 1217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa. No 1217 a gente pode pensar num louco. Eu investi em umas máquinas tal, e eu cerquei a minha propriedade com um muro de um tamanho razoável, que a região inteira adota, sei lá, 3 metros de muro. Então eu tenho 3 metros de muro tal. De repente, apesar de observar ter preocupação que não invadam terreno, que esse maquinário seja bem cuidado e não haja nenhum dano, mesmo assim o cara consegue invadir e destrói lá as máquinas. O cara vê um louco lá com um taco de beisebol, começa a bater nas máquinas. Então o 1217, eu agindo de boa fé, ainda naquele primeiro momento, lembrar do Joãozinho, eu estava de boa fé no começo e depois eu passei para má fé. A gente pode pensar nesse exemplo a aula inteira. O possuidor de boa fé não responderá pela perda ou deterioração da coisa,
a que não der causa. Então o legislador falou, pô, a intenção do cara é boa, a intenção do cara é produzir, a intenção do cara é voltada para a produção, ó, sei lá, aumenta o PIB, gera emprego direto e indiretamente na região, pensando aqui numa escala um pouco maior, consegue sustentar algumas famílias também. Então, falei, entrou o louco lá, destruiu, pô, é sacanagem cobrar desse cara. Esse cara nem sabia que ele era ilegítimo no bem. Ele nem sabia que a posse dele era ilegítima. É sacanagem cobrar desse cara. Agora no 1218, olha a redação pro sacana de má fé, que sou eu naquele segundo momento, depois que descobri. O possuidor de má fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais. Ainda que acidentais. Salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Reivindicante é o justo possuidor. Então veja, qual é a essência do 1218 quando ele fala aqui em má fé? Que mesmo que, vamos supor, esse exemplo que eu dei agora, invadiram lá, quebraram, roubaram os maquinários e assim por diante. O de boa fé tá tranquilo, em regra. O de má fé, ele vai ter que provar. Agora, pensa na dificuldade de provar que você tomou todas as precauções devidas e que se o justo possuidor estivesse lá no seu lugar, esse cara também não conseguiria fazer nada. Puta. Você tá ferrado. O resumo da ópera é esse, porque para você instruir processualmente e conseguir provar que uma, não sei, mas pensa que deixou uma porteira aberta, que um pedaço do muro tava às vezes um pouco, como é que chama? Tava um pouco destruído ali, sofreu avarias. Como é que você vai provar que o justo possuidor não teria visto que o muro, teria consertado o muro, que aí o cara conseguiria passar e roubar o maquinário, destruir o maquinário? Percebe como é difícil essa questão? Então o cara de má fé, ele vai ter que instruir o processo com o número de provas suficientes que deixem, que restem contundente o fato de que, caso não fosse ele tomando conta, qualquer um na mesma situação passaria pelo mesmo problema. Mas é muito difícil provar isso. Bem difícil. 1219, a gente vai falar de benfeitorias aqui de novo, você vai relembrar suas primeiras aulas de Código Civil. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas. Calma. Calma, porque não é fácil. Você vai ter que entender esse artigo com 1220. Da mesma forma que o legislador fez aqui no 1217 e 18, que ele fala, o de boa fé acontece isso, de má fé acontece isso, ele faz isso de novo no final do aqui, ó, no 219 e 1220. Ele vai fazer isso. E aí eu separei. Separado aqui. Tá bem legal para você, quando for fazer uma prova, exame de ordem, concurso público, você não vai colocar em português, que a gente vai ver aqui das benfeitorias voluptuárias. Você vai colocar em latim, porque é claro, você está assistindo essa aula, já está agora, eu estou vendo aqui, 23 minutos olhando para a minha cara, então você merece saber o termo em latim, que é um detalhe do detalhe, que vai fazer toda a diferença no teu exame de ordem, ou no concurso público que você quer, ou quando você for escrever um artigo, ou quiçá um livro. Veja bem, já vou falar, hein? Já vou falar o termo em latim que você vai usar. Possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Benfeitoria necessária é aquela inerente, inexorável à própria condição do bem, desenvolvimento do bem para que ele atinja a sua finalidade, a sua função social. Então, eu separei um exemplo que eu vou falar agora. Vamos mudar um pouco o exemplo. A invade e se torna possuidor do terreno de B. No terreno havia uma casa quase caindo e 100 vacas leiteiras andando por ali, o maquinário meio velho também. A não apenas invade, veja que eu coloquei o termo invadir aqui, mas é como a gente vai trabalhar com boa fé e má fé, pode pensar, A adentra o terreno, ainda não vamos trabalhar com isso. Adentra o terreno, mas ele entra, vê a casa lá quase caindo. Ele reforma a casa de tal sorte que se ele não reformasse a casa, viria a cair. E ele também passa a gerir o gado leiteiro que lá estava. Reformando, dando um tapa nos maquinários e fazendo aquilo ali voltar à atividade.
Aí ele compra alguma outra coisinha para tirar o leite das vacas e tal. E o B ajuiza uma ação contra A. Posteriormente fala, olha, esse terreno aí é meu, o legítimo possuidor sou eu. Eu posso ser locatário ou posso ser proprietário. B pode estar nessas duas situações, mas vamos pensar que ele é proprietário. O que A poderá pleitear em juízo contra B? O que A poderá pleitear em juízo? Se A estava de boa fé, a gente está no 1219. Se ele estava de má fé, a gente está no 1220. Vamos pensar no 1219. A estava de boa fé. Ele tem direito a que ele fez benfeitorias necessárias e úteis. Então, o que ele gastou para reformar a casa, para dar aquele tapa no maquinário, as coisinhas que ele comprou para melhorar toda a situação e produção do gado como um todo, serão sim devidas para ele. Entretanto, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Veja bem, o que é esta bagaça, o que o legislador quis dizer quando ele coloca isso aqui? Das benfeitorias voluptuárias, vamos supor que ele tenha feito uma piscina. Uma piscina. Qual é o problema? A piscina, nesse caso, ela vai deteriorar o bem. Então, se você tirar a piscina, vai ficar um buraco no terreno. Entretanto, como ele estava de boa fé, ele poderá, aqui é o termo em latim que eu tinha, é o ius tolendi. Ius tolendi. No direito penal, a gente vê ius puniendi, aqui você vai colocar ius tolendi. E a gente também vai ver a origem da palavra volúpia, bens voluptuários, já vou explicar. Qual é a ideia? As voluptuárias, se for uma piscina, ele não consegue tirar a piscina sem destruir a terra. Então já fica mais complicado. Agora, se ele tinha uma benfeitoria voluptuária, que ele colocou lá uma fonte, vamos supor, mas uma fonte em cima de um pedaço de concreto que lá estava, então se levar a fonte, pensa numa fonte cara, tá? Uma fonte uma fonte de 500 mil reais. Então uma fonte dessas, ele vai poder levar embora. É o ius tolendi. Tolendi vem de tolher, de tirar, tá? Para que nasça o direito ao levantamento do que? Entenda, levantamento da benfeitoria do bem voluptuário. É preciso que o levantar seja sem detrimento da coisa. Eu anotei aqui um grande doutrinador, deixa eu abrir aqui, né? Que eu queria poucas linhas, hein? Retirar aquela coisa que possas, desde que não fique o fundo mais deteriorado do que se não houvesse sido de início edificado. É o caso da piscina. Detonou ali todo o chão, fez um puta buraco. Para colocar a piscina fica mais difícil. Agora, se for uma benfeitoria voluptuária que seja fácil para retirar, não haverá problemas, desde que haja, então, com boa fé. Lembrando, então, aquele cara, eu acho que você não esqueceu do exemplo que eu estava dando, né? Então, aquele que agiu de boa fé, da vaca leiteira lá da casa, que ele construiu tudo de boa fé, joia, o legislador entende que ele merece essa indenização, ele merece ser compensado por aquilo que ele gastou. Olha no 1220, o cara de má fé, o possuidor de má fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Então, qual é a diferença? Quais diferenças a gente extrai? O possuidor de má fé, ele só vai ter de volta aquilo que era necessário ao mais pleno funcionamento. Se ele fez alguma coisa útil esse funcionamento e aumentou a produção, por exemplo, o problema é dele. Tchau, amigo, você era possuidor ilegítimo. Você agiu de má fé, você agiu contrariamente ao ordenamento jurídico. Então você não vai. E a voluptuária, amigão, você colocou a fonte aí, agora ela fica. Você quis colocar a fonte, ela vai ficar. Não tem nada a ver. Ah, mas não vai estragar o bem. Pois é, mas você estava de má fé desde o começo. Aí é sacanagem, é muita injustiça com o legítimo proprietário do bem. Agora falando que eu prometi, vou dizer, voluptuárias, origem, do latim volúpia. E volúpia, apesar de uma conotação sexual envolvida odiernamente, você pode pensar em volúpia como um excesso, uma abundância para satisfação pessoal. Depois essa palavra adquiriu conotação sexual. Mas o que é um bem voluptuário? Uma benfeitoria
voluptuária, é aquela que implica volúpia, é aquela que envolve um excesso, é aquela que não é necessária, estritamente necessária para a utilização do bem. É aquela que tampouco traz utilidade ao bem. Ela pode até trazer utilidade? Pode. Por exemplo, uma piscina. Uma piscina, em regra, é um bem voluptuário, uma benfeitoria voluptuária, mas ela pode ser útil também, porque vamos pensar que eu sofri um acidente e preciso fazer fisioterapia. Então, fazer fisioterapia, fazer hidroginástica também. Então, eu posso fazer ali uma piscina, e eu estou fazendo a piscina não para agregar valor ao bem. Eu estou fazendo a piscina para desenvolver as minhas atividades implicantes, né, que vão me ajudar a melhorar do acidente que eu tive. Então, fiz a piscina, estou usando ela para hidroginástica. Agregou valor ao bem? Sim. Agora, vamos supor que essa piscina, eu falo, bom, eu vou precisar fazer, então eu vou fazer uma puta piscina. Faço uma piscina de 60 metros quadrados, uma piscina com 3 metros de fundo, de pastilha alemã, só para enriquecer um pouco. E eu também quero filetes na borda da piscina de dourado, e esse dourado tem que ser de ouro mesmo. Então é folhada a ouro em volta. Percebe como o bem tomou uma dimensão, uma proporção, um gasto envolvido acima, uma volúpia. É uma satisfação pessoal, porque fala, não, então se eu vou fazer uma piscina, eu vou fazer uma piscina que vai ter que ter folhagem a ouro em volta da piscina. Você já parte para outra. Então essa aqui é a questão do bem voluptuário. Eu sei que o assunto de bens úteis necessários, benfeitorias úteis necessárias voluptuárias é assunto de primeiro ano de curso de direito. Mas eu acho legal a gente retomar isso aqui para trabalhar melhor o que o próprio legislador quis, porque o legislador, ele no artigo, aqui ó, 1220, ele está retomando, ele exige de você que você conheça isso. Ele exige. Então, seguindo, 1221. As benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem. Conceitinho de evicção básico: perda da coisa por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, perda da coisa, legalmente falando. Perdeu a coisa. Essa benfeitoria ela será compensada com os danos a partir do momento em que a perda da coisa foi determinada enquanto elas ainda existem, porque se essas benfeitorias não mais existirem, não faz sentido a compensação aos olhos do 1221. Beleza? Então, se eu tivesse feito a piscina folhada a ouro, vamos pensar, não, vai, piscina normal, benfeitoria útil. Agregou aí valor ao bem, por exemplo, porque eu precisava fazer hidroginástica. Compensa com dano. Agora, perda da coisa, foi decretada, configurou evicção. A piscina está vazia, pastilha caindo, foco de dengue. Todo aquecedor que eu tinha colocado para água está quebrado e causando um puta incômodo, porque de vez em quando faz uns barulhos desgraçados. E ainda tem um vira-lata que passa de vez em quando perto e faz suas necessidades ali na piscina. Pô, ferrou, você não vai pedir. Não faz sentido você ter uma compensação por aquilo que você sequer manteve da forma que deveria ter mantido. 1222, para a gente fechar aqui. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má fé. Lembrando que aí ele está fazendo referência àquela questão de despesa de produção e custeio do 1216. Hein? Aqui a situação, pensa nela. Faz referência aqui, ó, conexão, referência cruzada ao 216. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo. Porque o custo pode ter sido de 100, depois a inflação foi subindo. Pode ser que o valor atual seja maior. Ou pode ser que o valor atual também seja inferior. Então o reivindicante, aquele legítimo possuidor, ele poderá exigir do ilegítimo. Ele deverá indenizar, ele pode optar entre o valor atual e o valor de custo, a depender do que for mais confortável para o reivindicante. Caso aqui, né, o reivindicante é obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má fé. Tem o direito de optar entre seu valor atual e o do seu custo. Pô, eu me confundi aqui, cara. Pera aí. Às vezes é embaçado. Pera aí. O reivindicante, obrigado a indenizar
as benfeitorias ao possuidor de má-fé, ok, conexão com 1216. Ele tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo. Beleza. Ah, tá. Então ele reivindica e fala para o de má-fé: eu vou te pagar ou o valor atual ou o custo, a depender do que eu achar mais confortável. Se o valor atual for mais baixo, eu te pago o valor atual. Se o custo for mais baixo, eu te pago o custo. Afinal de contas, você agiu de má-fé. E aí no final do artigo ele coloca: ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual. Por quê? Porque, em regra, o valor atual será superior àquele de custo. Joia? Eu acho que desses artigos 1214 ao 1222 nós falamos. Acho que dentro do que a gente vem aí desde a primeira aula, trabalhando as noções da posse do 1196 e agora a gente encerra com o 1222. Por que eu não vou para o 1223 e 1224? Porque eu já falei deles na aula 3, de aquisição e perda da posse, a gente já abordou esses dois, então não vou retomar. Agora, o que eu queria é dar um gole, tomar uma água. Eu tinha uma garrafa de Guaraná, falar que eu queria dar um gole no Guaraná, mas sumiu. Eu vou tomar água mesmo. Não está calor, mas ficar falando assim, se você der aula na sua vida, você vai perceber que a garganta vai ficando seca. O que eu comentei no começo, e aí eu achei bem legal. Peraí. É muito papel para uma pessoa só, mas dá uma olhada, olha só. Quando a gente falou que, quando eu comentei que assim, Pontes ele volta um pouco antes dele entrar na processualística civil, ele retoma um pouco os conceitos que a gente já abordou em aulas anteriores. E aí eu vou comentar brevemente isso aqui para a gente fechar o curso com essa noção, porque essa retomada que ele faz, o próprio código fez, por exemplo, com a gente quando fala em bens úteis, benfeitorias voluptuárias. Então vamos retomar. E aqui ele fala: cumpre fixar alguns enunciados da concepção vigente no direito brasileiro da posse. Então são 4 aqui, eu acho que você vai gostar, a gente pode pensar bastante sobre eles, eu não vou me estender muito, assim, mas eu achei bem importante a gente comentar isso. Antes de entrar em processualística da posse, que ele vai, eu disse que eu não vou entrar nesses detalhes, porque o código é de 1939. Já é cansativo falando do código de hoje, imagina se eu ficasse aqui te explicando o que o código de 39 falava. Aí você não ia nem assistir o vídeo, eu acho. Bom, a posse, primeiro, você pode colocar a letra A. A posse resulta da posição do sujeito para com o objeto e para com a totalidade dos sujeitos, para com a ordem social existente entre os cidadãos. Esse aqui é de Sokolovsky, é o mesmo doutrinador que trouxe o exemplo da malinha de Lubeck, quando a gente falou em posse imediata e imediata. Então, a posse resulta da posição do sujeito para com o objeto. Olha só como ele remonta a situação fática. Posição do sujeito com o objeto. E para com a totalidade dos sujeitos. Para com a ordem social. Ordem social. A gente vai ver também daqui a pouco, mais para frente, que o Pontes vai falar que perdeu-se um pouco a preocupação com o bem público. Aliás, com o bem-estar público. As ações são de natureza privada. Hein? Vamos focar aqui, senão não sai do lugar. Para com a ordem social existente entre os cidadãos. Sokolovsky, hein? O livro chama-se Filosofia no Direito Privado. Aí a observação do Pontes: não precisa do ânimo saviniano, nem do corpus, segundo Rudolf von Jhering, nem do tactus. Tactus com T, não é cactus da planta, é tactus. E tactus aqui é de tocar. Eu toquei a caneta. Nasce das entranhas, olha essa frase que legal, a posse, ela nasce das entranhas da vida simples, real, sem tecidos de conceitos de direito. Então ele reitera o entendimento que é majoritário
majoritário, esmagadoramente majoritário na doutrina de que posse é situação de fato e não conceito jurídico. Esse era o A. Enunciado B. A posse pode recair em coisa ou em partes da coisa, ou se trate de partes de coisa indivídua ou de coisa comum divisa. Prédios, andares, apartamentos, gavetas de cofres ou armários, partes de paredes, placa, lugar de anúncio, etc. Eu penso, por exemplo, eu que jogava sinuca quando era criança, e eu tinha os armários do taco de sinuca. Aí você podia pagar um valor por mês e você ficava com o taco lá no clube. E você não precisava ficar carregando um taco de sinuca cada vez que você fosse jogar. Você dividia o armário com mais 3 jogadores. Então tinha um quadro, você tinha, percebe, você tinha uma utilização em condomínio de uma gaveta de taco de sinuca. Então eu leio pontos aqui, eu lembro da minha infância com a sinuca, olha só. A posse de que tratam os artigos 371 a 380 do Código de Processo Civil, aí aqui, 371 a 380 do Código Civil, do Código de Processo de 39, eu anotei para você que é um fanático, que nem eu, por referências. Você vem aqui, pode anotar aí, 371 a 380 do Código de 39 é a mesma coisa no Código de 73, 926 e seguintes, e no Código de 2015, 554 e seguintes. Só para te dar referência, não vou ficar, fazer a diferençazinha de um, não vou ficar entrando nesses. Isso é um absurdo. Vai demorar muito tempo. Mas o resumo da ópera você vai ler. Posse menos de ano e dia, posse velha, posse nova. A gente já abordou esse tema. Então a posse de que trata esses artigos de posse velha, ela só é possível em coisas, não em conceitos, ou em forças da natureza, ou em pensamentos. Aí você olha para mim e fala, mas é óbvio. Não, nada no direito é óbvio. Nada no direito é óbvio. Quando ele fala que a posse não diz respeito a pensamento, você pensa, por exemplo, quando determinado governo obrigava as pessoas a pensarem de determinada maneira. O governo, o Estado não é ninguém. Aliás, ninguém tem o direito de fazer você pensar. Então, por mais que positivações nesse sentido venham a surgir, é muito interessante esse comentário do Pons, de falar em pensamento. Parece uma coisa assim, mas é óbvio? Não é óbvio. Tiveram governos, se você for em populações mais carentes, vamos dizer, eu não gosto de falar menos avançadas, mas em civilizações mais afastadas da nossa convivência, se você conseguir explicar para ele, falar assim, olha, você precisa pensar de um determinado jeito e eu vou te dar determinada coisa, ele vai achar que ele tem que pensar de determinado jeito, ele vai se esforçar a pensar de determinado jeito. É muito louco isso. Enunciado C. O conceito de posse é um conceito básico, experiencial, que tem resistido a todas as tentativas de definição. Ou seja, até hoje não há um consenso sobre a definição de posse. Participa do vivido em cada tempo. Daí ser um desses conceitos em que a divergência de opiniões constitui material de estudo para os psicobiologistas. A psique da biologia. As convicções filosóficas dos juristas gregos, romanos, medievais e contemporâneos refletiam-se e refletem-se nelas. A concepção da vida, a tendência econômica, ressalta em cada um e tem sido objeto de pesquisas nos hospitais e fora deles. A que ponto já entra para um lado de que seria como você pensar assim, só possui aquele que é vivo, quem está vivo então determinada, quem pode possuir o que é. Quando ele fala em psicobiologia, vai um pouco além da esfera do direito. É meio demais. Para quem quer se aprofundar, fica à vontade. Mas... Enunciado D. Supõe a posse que o poder fático perdure. Se a gente viu lá atrás, quando a gente fala, por exemplo, sobre durabilidade. Quando você adquire, vamos supor, você comprou uma casa, a regra é que você permaneça com o direito de possuidor ad eternum. A regra é essa.
salvo em caso de alienação posterior, mas a regra, o direito entende, você comprou uma casa, ela é sua, você será possuidor ad eternum, seja imediato ou mediato. Se você locar a casa, você é o mediato, se você usar a casa, é o imediato. Olha só, não basta o tocar passando, mas em verdade pode prescindir de qualquer tocar. Aí ele cita um pouco de Hering, se eu ler tudo aqui vai ficar muito comprido, eu não vou... Só um comentário, ele fala aqui, ó, quem está sentado na casa de alguém não tem a posse da cadeira. Os servidores da posse não têm posse. Quando ele fala os servidores da posse não têm posse, ele faz referência ao 487 do Código Civil de 16. E o 487 do 16 é o 1198 hoje. Se você for ler, você vai ler, considera-se detentor aquele que. Agora troca o começo da redação para não é possuidor aquele que. O Código 16 ele não deu um nome. Em 2002 deram um nome. O nome é detentor. Ponto se chamava aqui de servidor da posse, envolvendo aquela subordinação já trabalhada anteriormente. Agora, para a gente fechar, eu falei no começo da questão da diferença entre reivindicação e vindicação. Eu não vou deixar de comentar, não. Eu sei que levantaram a mão aí me cobrando. Reivindicar, isso é uma diferença de pontos. Eu dei uma procurada rápida na doutrina, na jurisprudência. Isso não é muito adotado, mas fica aqui para você, para enriquecer o seu conhecimento. Na ação reivindicatória, ou seja, na relação onde envolve vindicação de res, implica proprietário demandando a sua propriedade. Proprietário é aquele que tem os direitos, né? O ius possidendi, ius utendi, ius fruendi, ius abutendi. Na ação vindicatória, que era como Pontes entendia melhor, para o caso do possuidor. Então o possuidor ele não é necessariamente o proprietário. Então a ação correta é uma ação vindicatória, e não uma ação reivindicatória. Porque o possuidor requer estado de fato anterior no qual assim figurava. Claro, a legitimação ativa para vindicar o bem, basta ser o possuidor anterior da coisa perdida, da coisa tomada, da coisa esbulhada, da coisa turbada. Ele quis fazer essa diferenciação entre a vindicação e a reivindicação. Não encontrei muito julgado. Se encontrar, tiver interesse em pesquisar, pode colocar nos comentários, mas é uma coisa muito detalhada. Agora, por fim, para a gente fechar com chave de ouro, levantando uma reflexão que eu achei interessantíssima. Achei muito legal a reflexão que ele indica. Tá aqui, achei. Quando ele vai falar sobre a origem dos interditos possessórios, que eu não vou me estender muito aqui, ficar falando coisa de 2000 anos atrás, aí volta para vai para o século XVIII, volta para o século VIII. Não dá. Eu sei que vai só a gente ficar 5 horas falando. Olha só. As ações possessórias de que nos valemos hoje perderam aquele caráter público, social, que tiveram ao nascer. Perdão. Elas perderam o caráter público social que tiveram ao nascer. Quem? Os interditos possessórios, as ações que a gente trabalhou um pouco. Por que Pontes fala isso? Você lembra do princípio quieta non movere? E você também lembra que o princípio quieta non movere, ele existe em decorrência do direito objetivar, do direito a almejar uma paz pública, uma paz, uma sociedade ideal, onde todos sejam amigos de todos. Ora aqui. São puros interditos de direito privado que acabaram por se adulterar e confundir nos princípios comuns do processo civil. Parece que ele está triste escrevendo isso. Ele fala assim, nossa, se antigamente existia preocupação no sentido de proteger o que é de cada um para uma paz pública, hoje se protege o que é de cada um por um mero egoísmo. Se protege o que é de cada um, o direito é puramente... É muito mais privado do que público. Ele continua, perdeu-se muito daquele cerne moral, daquela cooperação entre o Estado e os homens livres, com que se preparou a grandeza romana. Mas já então esses mesmos interditos denunciavam que o
povo percebia a inaptidão dos governantes da estrutura política. Olha só, tempos de Lava Jato, tempos de uma política odiada por muitas pessoas. O que ele vai falar aqui? Que o povo percebe uma inaptidão dos governantes da política, se preocupa com o que é seu e dane-se o público. Essa desde algum tempo procurava apertar em suas garras os brotos grego e romano da organização racional da vida. Tá? Qual é a reflexão que eu deixo aqui para a gente terminar isso? Se assistiu até aqui, eu agradeço muito, muito mesmo. Eu queria fazer um encontro presencial em São Paulo para falar só sobre posses. Cara, se você chegou aqui na quinta aula, nesse minuto de vídeo você tem interesse em falar sobre posse pessoalmente, acredito eu, para marcar um negócio, um evento presencial e falar sobre posse. Veja, perdeu um cerne moral. Ele fala dessa transmutação do público para o privado, que no público você fala, não, os interditos possessórios vão proteger toda a sociedade. Claro que quando você trata de, fala que a propriedade aqui dos interditos como direito privado, e considerando o princípio da publicidade do direito real, tudo bem, indiretamente ainda existe essa publicidade. Não, a publicidade não, indiretamente ainda existe essa preocupação com o público, com o que é de todos, para manutenção de paz. Entretanto, perdeu-se muito do cerne moral. A preocupação hoje com o ajuizamento dos interditos é muito mais particular do que pública. Inclusive eu tinha separado um trecho aqui também que eu não estou achando. Achei. Olha que legal isso. Quando o Ulpiano, nós já falamos de Ulpiano bastante, hein? Quando o Ulpiano proclama que o interdito é só para os campos, porque nos caminhos da cidade os empregados do governo, os funcionários públicos, vigiam, já se está no império. E a qualquer cidadão interferir, se a liberdade de um cidadão estivesse ameaçada, vai ter os prêmios de denúncia, o processo inquisitorial e a delação. Isso é um sonho, né? Porque o Ulpiano fala isso faz mais de 2000 anos, né? Ele fala, ah não, nos caminhos, o interdito é só para os campos, porque na cidade já tem funcionários, tem vigias, e as pessoas se preocupam com o que é delas e também com o que é das outras. Ah, tá bom. Mora em São Paulo para você ver a preocupação dos outros com aquilo. Quer saber? Nem com o que é seu, às vezes você se preocupa muito. Imagina você ficar olhando se o muro do vizinho tá de acordo, se alguém invadiu a propriedade de outro. É um sonho, é uma utopia isso aqui. Mas é muito legal comentar mesmo. Através dos 20 e tantos séculos posteriores, os tempos foram marcados, ora pelos mesmos esforços para a liberdade e o bem, ora pela libertinagem, pela rapacidade e pela violência. E aí eu completo, talvez estejamos hoje vivendo uma preocupação cada vez maior com o bem particular e também momentos de maior violência, de uma maneira geral. Coloca a corrupção no rol de violência, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela atenção, deixa o joinha se gostou do vídeo, se puder deixar o comentário aí, em qualquer sentido eu agradeço muito, um grande abraço e pretendo dar continuidade neste molde de cursinhos aí de 5 aulas. Vamos ver o que eu vou pensar agora, mas se quiser indicar alguma coisa, por favor, pode deixar também nos comentários ou mandar e-mail e mensagem aqui no YouTube. Obrigado, até a próxima.